Ok? Ok. Pronto. Quando quiserem comunicar alguma coisa, fala no chat que eu estou acompanhando, tá? É melhor. 3. Cite um local do corpo humano em que esse epitélio é encontrado. Pode, Caio. Você pode falar no chat. Que página? Você fala no chat. Hein, gente? Em que local do corpo humano em que esse epitélio é encontrado? Estou esperando o restante colocar a resposta. Bem, esse epitélio aí da gravura, da imagem que foi colocada para vocês, ele pode ser encontrado aí na parede de vasos sanguíneos, tá? A resposta está incorreta, tia? Isso, está. Vou arrumar. Tá? Vocês vão encontrar na parede dos vasos sanguíneos. Essa é a imagem que vocês possuem aí, tá certo, Gabriel? Por gentileza, coloca aí, amor. Parede de vasos sanguíneos, tá? Questão de número 4. A nossa pele apresenta esse tipo de revestimento? Sim, pois sua função é revestir nosso corpo com uma camada epitelial. Mas nós temos só uma camada de célula na pele? Hein? Taimo, tu acha? Tu acha que nós temos só uma camada de pele só uma camada de célula na pele? Ele mesmo não disse que é um tecido simples? Sim, mas está perguntando, ó, a nossa pele apresenta esse tipo de revestimento? A nossa pele? Nossa pele? Não. Maria Clara, pode falar. Não, pois o tecido que reveste a nossa pele é o tecido epitelial estratificado, sendo que na imagem tem o tecido epitelial e simples. Ótimo. Tia, tem como uma senhora dizer aí a resposta que eu errei? Vou colocar aqui no chat, tá? Vai mais rápido. Agora só um minutinho. Eu que não digito rápido. A palavrinha aí é simples, tá, gente? Desculpa, eu escrevi errado. Simples. Corrigindo aí. Tia, o Caio tá pedindo a 2. A Tá, resposta meu é a amorzinho, 2. mas como a aula é gravada, depois ele pode assistir novamente e rever isso aí. Viu? Não precisa vocês se preocuparem com essa questão, porque tem como vocês reverem todas as aulas. Questão 5. Como esse tecido recebe nutrientes se não é vascularizado? Porque o tecido conjuntivo está bem próximo do tecido epitelial que fornece sua energia vital. Ótimo. Samantha? Tia, Oi, quem tá falando? sou eu aqui, o Miguel. Diz o nome, amor. Não dá pra identificar pela voz, não. Fale, meu anjo. Eu coloquei assim, porque as aulas ficam bem próximas. Tá Porque as certo? células...
Tia, Porque tem como a senhora repetir depois aí? Porque eu errei. a resposta mais adequada é a que o Time acabou de dizer. Colocou o que, Tá, Maria Clara? Quer que eu repita, tia? Não, não. Oxe, tia, deixa ele repetir depois. Maria Clara, eu mandei desligar amanhã. Desliga isso aí. Maria Clara? Não, tia, tá errado. Clara, tu colocou o quê? A questão 5. Ele consegue nutrientes pela lâmina basal. Vamos corrigir isso aí. Alguns segundos apenas, tá? Rápido, cuida. Ok? Letícia Borges está presente? Não, tia. Ok, né, Nath? Então, vamos dar continuidade. Vamos recapitular um pouquinho e vamos dar continuidade, certo? Nós vimos que um conjunto de células é capaz de formar os tecidos, né? A gente sabe que a célula quando ela se junta a outras, ela é capaz de formar os tecidos, né? Tecido é um conjunto de células, certo? O nosso organismo ele é estruturado nesses níveis de complexidade que nós já vimos. O conjunto de célula forma tecidos, tecidos formam órgãos, órgão sistema e sistema organismo. Então, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, né? Nós vimos que há uma sequência. Vimos também que a ciência que estuda os tecidos é chamada de histologia, ciência que estuda os tecidos. Certo? Histologia é a ciência que estuda os tecidos. Por que é importante nós estudarmos os tecidos? Além de ser importante para o nosso conhecimento, é importante também para que nós possamos descobrir algumas patologias, algumas doenças existentes nesses tecidos e em busca de procurar soluções, formas Tia, de tratar. Oi. também ajuda para quando nós, se quiser se formar em medicinas. Medicina, sim, você for fazer alguma faculdade na área da saúde, vai lhe ajudar bastante, né? Você vai ter bastante disciplinas relacionadas. E medicina, claro, é fundamental, né? Você conhecer histologia, você estudar histologia, tá? Então, nós falamos também que, com relação aos tecidos, nós podemos dividir eles em 4 tipos básicos, né? 4 tipos básicos de tecido, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. 4 tipos de tecido. Ontem nós falamos um pouco a respeito do tecido epitelial, né? Tecido onde nós encontramos aí a nossa pele. Tia, o tecido conjuntivo é responsável pela força vital, não é? Uhum, nós vamos já chegar nele, tá? Mas vamos já chegar nele. Calma. Estou só recapitulando aí algumas informações de ontem. Tamiri, com relação a esse resultado de simulado, meu amor, você entra em contato com o Roberto, tá bom? Ele pode te orientar bem direitinho. A tia não tem como te dizer essa questão do resultado, tá bom, amor? Continuando, tá? Então, ontem nós falamos um pouco a respeito do tecido epitelial. A gente sabe que o tecido epitelial, ele reveste todo o nosso corpo e reveste também alguns órgãos. Ou melhor, reveste os órgãos do nosso organismo. Nós falamos isso daí também. Ele está dividido, o tecido epitelial, em 2 tipos. Tecido epitelial de revestimento e tecido glandular. Estão lembrados, né? 2 tipos, revestimento e glandular.
O de revestimento, lógico, é aquele que reveste externamente e, claro, internamente os nossos órgãos. Tecido epitelial de revestimento, ele pode ser dividido também ele pode ser caracterizado por revestir nosso corpo externamente e os nossos órgãos internamente, tá? Ele está presente nos órgãos, esse tecido epitelial, e ele ajuda na questão da absorção de nutrientes e água. Além disso, o tecido epitelial de revestimento, ele também é importante, por quê? Porque ele secreta substâncias, como, por exemplo, suor, as lágrimas, tá? São exemplos. Outra característica aí relacionada ao tecido epitelial que nós falamos ontem, ele tem a função de revestir e de proteger, né? No caso da nossa pele, ele protege o nosso organismo de coisas externas, né? Tia, abaixo da nossa pele, no caso do tecido epitelial, abaixo dele se encontra o tecido conjuntivo ou tecido muscular? O tecido conjuntivo, tá? Por isso que ontem nós até falamos que quando você faz um pequeno corte, até se o tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Então, por que quando a gente leva um corte, mesmo pequeno, às vezes sangra? Porque o conjuntivo, ele fica bem próximo do tecido epitelial. Então, o E tecido ele acaba conjuntivo... recebendo, e os vasos sanguíneos acabam sendo danificados, o que gera o sangramento. Pronto, isso mesmo, tá? É tanto que ontem eu dei até o exemplo de quando a gente tira a cutícula, né? Quando a gente retira a cutícula da nossa unha, não sangra. Aquilo dali é por quê? Porque aquele tecido ali é um tecido epitelial, ele é avascular, então ele não tem vaso. Agora, se você aprofundar mais um pouquinho, lógico que ele vai sangrar, por quê? Porque vai atingir o tecido conjuntivo, que ele é bem próximo do epitelial, Os certo? pelos, quando eu digo pelos, os cabelos, eles são avasculares. Os Óbvio, pelos, os cabelos, né? Óbvio tá? que são vasculares. Por enquanto, Caio, a tia não está ainda tá fazendo só uma recapitulação do que foi falado ontem, mas pode colocar na página 112, tá bom? Estou só relembrando o que nós já conversamos ontem, para poder a gente dar continuidade, certo? Porque pode ter ficado alguma dúvida, qualquer coisa a gente tira. Então, outra coisa que nós falamos com relação ao tecido epitelial, que ele é avascular, né? Ou seja, não tem sangue. As células desse tecido recebem, como o Taima acabou de falar, oxigênio e os nutrientes, graças ao tecido conjuntivo, que fica muito próximo a ele, tá? Então, no caso, o tecido conjuntivo fica abaixo do epitelial. E nós falamos também que esse tecido conjuntivo, ele possui muitos vasos, e é justamente por isso que ele permite esse processo, tá? Mais alguma coisa relacionada ao tecido epitelial? Aí falamos também a respeito... Tia, Oi. desculpa. Quer dizer que o epitélio glandular é simplesmente uma das funções do tecido epitelial, que é a, secreção, Secreção, justamente. a parte de atrair e extrair nutrientes e água. Ó, no caso aí, o epitélio glandular são tecidos que eles secretam substâncias, como a tia falou, a questão do suor, por exemplo, que é expelido, ele é colocado para fora do nosso organismo, né? Para ajudar na regulação da temperatura. Essa é a função dele, não é? Isso, a temperatura corporal, tá? Nossa temperatura. Certo. E tem alguma outra coisa que você queira perguntar? Desculpa. Não, só isso mesmo. Tudo certo. Tudo certo? Ok, podemos passar para o tecido conjuntivo. A gente vê uma parte dele. Sim, né? Aí ontem também nós falamos a respeito do formato das células, que formam o tecido epitelial, né? E hoje vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho a respeito dos tecidos conjuntivos, tá? Os tecidos conjuntivos, eles têm que apresentar suas células imensas em grande quantidade de material extracelular, tá? Esse material extracelular, nós chamamos de matriz intercelular. O que é que significa isso aí? Intercelular? Próximo às células, tá? Esse tecido conjuntivo, ele existe em abundância no nosso corpo, tá?
Ele existe em abundância no nosso organismo. Ele pode ser classificado também. Ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, cartilaginoso e o sanguíneo, certo? Esses tecidos que eu acabei de falar fazem parte do tecido conjuntivo. Então, nós temos o propriamente dito, no caso, o tecido conjuntivo propriamente dito, temos o adiposo, temos o ósseo, temos o cartilaginoso e temos o sanguíneo, certo? Ele pode ser classificado em 5 partes, ser estudado por partes, ok? Então, vamos também por partes, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, é o que nós vamos falar hoje, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem a seguinte função: ele nutre os outros tecidos e preenche espaço entre eles, tá? Ele tem esse papel de nutrir e preencher os espaços entre eles, entre os tecidos, certo? Ou seja, garantir a sobrevivência? Se formos observar, um tecido acaba dependendo do outro, né? Ou seja, ele garante a O nosso sobrevivência de corpo todos os todo, outros. se a gente for observar, o nosso corpo, ele funciona em conjunto, né? O nosso corpo funciona em conjunto. Os nossos órgãos, para ele funcionar, um órgão acaba dependendo do outro para poder funcionar com perfeição, né? Então, há um conjunto, certo? Então, voltando para a questão do tecido propriamente dito, tem a função de nutrir outros tecidos e preencher espaços também entre esses tecidos, tá? Fazendo assim a ligação de diferentes tecidos. Ele é vascularizado, ou seja, no tecido conjuntivo já há a presença de vasos sanguíneos, ou seja, já tem uma irrigação sanguínea, tá? Ele é vascularizado. Existe nele o material intercelular, que é a parte gelatinosa, e onde fica repleto de fibras proteicas. Nós vamos já falar a respeito dessas fibras proteicas, tá? E nesse tecido também, ele pode ser classificado, lógico, de acordo com as suas fibras proteicas. Acompanhem aí na página 113. Tia, agora nós podemos dizer que o tipo de tecido conjuntivo que fica próximo ao epitelial é o propriamente dito. Uhum, Porque ele garante a nutrição e a vitalidade do tecido epitelial, isso. das células dele. Pronto, isso mesmo. Então, ó, na página 113, vocês podem até acompanhar o que eu vou falar para vocês. Esse tecido, propriamente dito, ele pode ser classificado de acordo também com a quantidade de fibras proteicas, tá? Ele pode ser classificado em frouxo, denso, e esses dois tipos que nós temos aí, vai depender da quantidade de fibras proteicas que existem, tá? Nesse material intercelular, ok? Então, vamos por parte. O tecido frouxo, é um tecido que ele tem poucas fibras, tá? Mas ele serve de apoio para o tecido epitelial. Ele é encontrado revestindo os mais diversos órgãos no nosso corpo e possui grande variedade de células. Possui várias células. Nesse tecido a gente vai encontrar várias células, tá? No tecido conjuntivo, nós vamos encontrar uma variedade de células. Já o tecido denso, ele já apresenta uma característica contrária do frouxo. Por quê? Porque no frouxo apresenta poucas fibras. Já no tecido denso, não. O tecido denso, ele já é rico em fibras, tá? E é um tecido mais resistente. Ele é encontrado formando uma cápsula protetora ao redor dos órgãos. Ele protege aí os órgãos, esse tecido tido como tecido denso, tá? Ele já é rico em fibras e ele acaba fazendo uma proteção dos nossos órgãos. Enquanto o frouxo, as fibras são poucas, ele serve aí de apoio para o tecido epitelial e ele também é encontrado revestindo os mais diversos órgãos que nós temos, tá? Alguma coisa até aí? Não, Pedro? Tem certeza, Nara? Ok, então vou continuar. Dando continuidade. O tecido conjuntivo, ele apresenta 3 tipos de
fibras, João Vitor, sem desenhos, tá? Ou leva as coisas a sério, ou eu vou te remover. Então, vamos lá. O tecido conjuntivo apresenta 3 tipos de fibra proteica. Observem lá embaixo, tá? Na página 113. Nós temos aí o colágeno, tá? Ou melhor, fibras colágenas. O que são fibras colágenas? São aquelas que apresentam o colágeno, tá? O colágeno, ele ajuda na questão da nutrição também da nossa pele, da resistência, tá? Da nossa pele. Ele é responsável pela resistência e tração do tecido. Outro tipo de fibra proteica que nós temos nesse tecido são as elásticas, fibras elásticas. Essas fibras, elas possuem elastina, ou seja, elas têm a capacidade de esticar e voltar ao seu formato inicial, tá? Nas fibras elásticas. Ela tem essa capacidade de voltar ao seu formato de origem, a sua forma de origem, tá? Tia, a vantagem dessa elasticidade que elas têm é a mudança de forma? Qual é a vantagem das fibras elásticas? Justamente essa parte de você poder, como é que eu posso dizer? Esticar. Por exemplo, se a gente for observar o nosso corpo, se a gente não tivesse no nosso organismo as fibras elásticas, provavelmente a gente não ia conseguir fazer alguns movimentos, crescer, por exemplo, né? Porque a gente acaba esticando. A questão, se você observar quando nós engordamos, o nosso corpo ele acaba dando uma esticada, né? E se você perde peso, aí ele já vai voltar digamos assim, a forma que você tinha de início, né? Então, Obrigada. Muito obrigada. então a elastina, ela permite isso aí, tá? Ela permite ao tecido conjuntivo essa parte do você, de poder esticar e de poder voltar à forma original, certo? Outro tipo de fibra proteica que nós temos aí é as reticulares. Essas reticulares, elas formam uma rede de sustentação que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, tá? Essas reticulares, elas podem dar sustentação e elas fazem justamente a ligação com os tecidos vizinhos. Então, nós temos esses 3 tipos de fibras proteicas que são encontradas no tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Alguma coisa, Taima? Não, senhora, pode continuar, tá tudo certo. Tudo ok? Tá certo? Mais alguém? Alguma dúvida? Maria Clara? Não, tia. Eu pedi para vocês fazerem a leitura do capítulo justamente para a gente poder conversar também, né? E não ficar só a tia falando e vocês aí só ouvindo. Para a gente ter uma interação. Então, recapitulando aí a questão do tecido conjuntivo. Falar coisas relacionadas ao conteúdo e não interromper para perguntar páginas, tá? Então, vamos lá. Voltando à questão do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem a função justamente de nutrir outros tecidos e de preencher o espaço entre eles. Ele permite ligar diferentes tecidos, né? É um tecido vascularizado, ou seja, há irrigação de sangue, aí há uma irrigação sanguínea, né? Por quê? Porque ele é vascularizado, então significa dizer que ele possui vasos sanguíneos. Ele, de acordo aí com as suas fibras proteicas, ele está dividido em frouxo ou denso, né? O tecido, no caso aí, o tecido tido como frouxo, é onde apresenta, é um tecido onde apresenta poucas fibras. Já o denso é um tecido que apresenta muitas fibras, ele é rico em fibras, certo? Outra característica aí do frouxo, tecido epitelial propriamente dito, caracterizado como, classificado como frouxo. Outra coisa, ele serve de apoio para o tecido epitelial, certo? E ele reveste diversos órgãos do nosso corpo, certo? Por quê? Porque ele é dotado de grande variedade de células. É o que nós vamos perceber no decorrer do estudo com relação aos tecidos conjuntivos. Eles têm uma variedade de células, tá? Hoje, como a gente está falando apenas do propriamente dito,
Então, a gente vai tirar algumas dúvidas só relacionadas a ele, tá? Mas, nas próximas aulas, a gente vai falar do tecido adiposo, nós vamos falar do tecido sanguíneo, nós vamos falar do cartilaginoso, do ósseo, tá certo? Por isso que eu estou perguntando se vocês têm alguma dúvida relacionada a este ponto, para a gente poder ir estudando ele gradativamente, né? E tirando nossas dúvidas para assim facilitar. Então, continuando, repetindo e continuando, né? Que pode já aparecer alguma dúvida. Já o denso é um tecido que ele é rico em fibras, ele é formado como uma espécie de cápsula protetora dos nossos órgãos, tá? E onde é que a gente pode encontrar aí, por exemplo, como o fígado, tem até aí no livro de vocês, como o fígado, nos tendões, tá? Ligando o músculo ao osso. Então, nós encontramos esse tipo de tecido, o tecido conjuntivo propriamente dito, classificado como denso, a gente pode encontrar aí no fígado, nos tendões e ligando um músculo, no caso, ao osso, tá certo? Ou melhor, nos ligamentos, unindo os ossos entre si. Aí nós vimos aí que o tecido conjuntivo ele apresenta 3 tipos de fibras proteicas. Quais são essas fibras proteicas? A elasticidade, no caso, as elásticas, as colágenas e as reticulares. As colágenas são aquelas que são compostas de colágeno, tá? Esse colágeno serve para dar resistência a este tecido. Já as elásticas possuem elastina. A elastina é importante para quê? Para justamente ceder à atração. No caso aí, como eu já tinha falado para vocês, a nossa pele ela só pode esticar graças à elasticidade que nós temos. Há fibras de proteínas que permitem a elasticidade, tá? Se vai ter tarefa. Ó, eu vou fazer de tudo para me postar a atividade de vocês. Vou fazer de tudo, não. Eu vou postar a atividade de vocês, só que não vai ser de imediato, lógico. Mas eu vou postá-la, tá? Até 5 horas da tarde eu posto a atividade de vocês, porque eu tenho que postar das duas turmas, tá certo? Vai ter atividade sim, Caio, Maiane, tem uma atividade, um questionáriozinho para vocês responderem, tá? Umas questõezinhas. Tá certo. Se você faz de manhã, ótimo. Mas eu estou querendo dizer que vai ter um questionáriozinho, uma atividadezinha, como a gente fazia em sala, que vocês copiavam no caderno. Vou colocar lá no Google Sala de Aula. E vocês vão responder na próxima aula, segunda-feira. Nós faremos a correção, tá certo? Por gentileza. No máximo 10 questões, tia. Pô, gente, vou pensar no seu caso, tá? Ó, por gentileza, peço a vocês o compromisso de enviar as atividades realizadas, porque muitos não estão enviando, tá ouvindo, Caio? Muitos de vocês não estão enviando lá no Google Sala de Aula e, consequentemente, essas atividades elas não podem ser pontuadas e nem eu não posso nem colocar, atribuir uma pontuação a quem não está enviando, ou a questão da frequência, tudo isso conta. Se você envia suas atividades, significa dizer que você está presente, está participando, está assíduo. Mesmo que você esteja enviando, esteja fazendo um trabalho, uma atividade, eu acho que vocês, durante as 24 horas que o dia tem, vocês estão em casa. Então, é permitido que você tire um tempinho e faça essa atividade e possa enviá-la, tá? Eu tiro a minha manhã para fazer as atividades. Não se justifica vocês falarem que não tem tempo para entregar a atividade. Vocês possuem todo o tempo disponível, já que estão todos em casa, tá? Eu faço então não se justifica. Tia, sempre tiro a minha manhã para fazer as atividades. Você tem que tirar um horário determinado para isso. E eu peço... Quando eu acordo, eu escovo os dentes, merendo, tomo banho e vou fazer o dever. E eu peço encarecidamente que essas atividades vocês tenham um compromisso e procurem enviá-las. Enviá-las no máximo no dia seguinte, antes da aula.
Aí, pronto, hoje já é quinta-feira, tia Marília não tem aula com você amanhã. Porém, eu já tenho segunda. Então, faça de tudo para enviar até segunda, né? Antes da aula, até meio-dia da segunda-feira, por exemplo. Tem todo o tempo disponível. As atividades não estão tão longas a ponto de você não ter este tempo para enviá-las, né? Então, faça um esforço, envie as atividades, porque tudo isso conta como presença e conta como ponto também. Um aluno que participa de todas as atividades significa dizer que ele está estudando e ele demonstra interesse. Então, vamos se esforçar, tá certo? Quero ver o esforço de todos, tá bom? Eu não entendi, Maria Luísa. Como assim não são as mesmas tarefas? Que tarefas, meu? Como assim, meu anjo? Tia, para as duas turmas. As atividades são as mesmas. Não existe diferença entre turma A e turma B. Vocês estão todos numa turma única. No caso, sexto ano é uma turma única. Não existe mais o A e o B separado, tá No certo? caso, que eu queria dizer é porque ainda não tá junto as turmas no Google Classroom. Aí ela manda tanto numa mesma atividade, tanto no outro. E não está indo a mesma atividade, se você abrir a mesma atividade. O problema é porque tem alguns alunos que não migraram, né? Então, vocês devem migrar para apenas uma turma. Se eu não me engano, é turma A, sexto A. Eu acho que o Roberto já deve ter explicado isso aí para vocês, tá bom? Então, um beijo para todos. Qualquer dúvida que tenha, anotem. Na próxima aula a gente tira, tá certo? Tenham um bom final de semana e até segunda-feira. Beijos, tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Bom final de semana. Não esqueci o que eu ia fazer. Tchau. Sim, cadê a Letícia que foi-se embora? O celular dela descarregou, ela disse que tava 7% na hora do recreio. Ei, mãe, fala aí Ai. comigo. Pra tu me adicionar. Vamos embora também, pô? Ei, João Vitor, a tua foto do perfil é a mesma que tá aqui? A do Eu cachorro? e minha cachorra. Eu já tenho salvo. A riégua. Tchauzinho. Tem Pois gente fala lá pra eu salvar teu nome. Fala lá pra eu salvar teu nome. Eu vou te mandar um oi lá, pode ser? Vou sair agora lá pra me mandar. Pode, vou sair também. Valeu, galerinha. Tchau, povo.